Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato, tudo bem? Audiência do JTT Diário Especial Fique em Casa, continue em casa, né? Aconteça o que acontecer, continue em casa. Hoje a gente vai debater muito isso, né? As crianças estão com uma breve volta às aulas, né? As universidades também estão querendo voltar às aulas em breve. A gente vai debater sobre isso, ó, e aqui já começou com as redes sociais. Você pode ver aí qual que é a sua rede social que você mais usa, que você mais gosta, e a gente vai estar lá. Temos também o desacato.info, que é o nosso portal, o Insta, @portaldesacato, portal.desacato, o Facebook, portal.desacato, o YouTube, Portal Desacato, e o Twitter, Desacato Brasil, beleza? Aqui a gente tem os nossos telefones para você deixar a sua pauta, a sua crítica, a sua sugestão. Se você quiser se comunicar com a gente, sugerir algo que tenha acontecido aí na sua região, falar com a gente sobre o coronavírus, né? Como que está sendo aí o Fique em Casa na sua região, no seu trabalho. Tem aqui o WhatsApp 048 98807 7742 e o e-mail portal.desacato@gmail.com. Esse primeiro número aqui é da nossa redação, a gente não está lá, a gente está em casa, então desconsidera por enquanto esse primeiro número, a gente está atendendo nesse número do meio e no e-mail do Portal Desacato. Beleza, gente? Bom, vamos ver o que tem aqui no nosso portal hoje. Tem bastante coisa, bastante matéria, sempre, todo dia, diariamente. O nosso portal é alimentado com muita informação para alimentar a nossa audiência. Olha que poético, né? Ministério da Saúde registra primeiro caso de Covid em Yanomami. Vamos ver aonde fica Yanomami. É a terra indígena em Roraima. A suspeita é de que a disseminação da pandemia de coronavírus tenha acontecido por garimpeiros que invadem a terra indígena em Roraima. É difícil, né? Além de garimpar, contribuir com o genocídio, a pessoa ainda vai passar a pandemia para os povos originários. Quem traz aí a notícia é a Naira. Eu não vou nem tentar pronunciar o sobrenome dela, vocês estão vendo aí na tela. E a Kátia Brasil, da Amazônia Real. Tem aí a matéria para vocês lerem, compartilharem, porque é uma situação muito grave, né? Muito grave. Vamos lá, continuar aqui no nosso portal. Bernie Sanders abandona a corrida presidencial nos Estados Unidos. Equipe de Bacurau refaz cena do filme com mensagem para que todos fiquem em casa. Olha que bacana, vamos ver. A equipe do filme Bacurau refez uma cena do longa pedindo para que todos fiquem em casa e mantenham o isolamento em função da pandemia. Bem legal, aqui está o tweet que o Kleber Mendonça Filho fez aí com a cena. Acessem aí o Portal Desacato então para vocês conferirem essa cena refeita com esse aviso, né? Auxílio contra a crise do coronavírus deixa de fora 21 milhões de trabalhadores. Datafolha. Maioria dos brasileiros diz que vai perder renda, mas prefere ficar em casa. É isso, gente. É melhor estar vivo, né? Depois de reunião com Bolsonaro, Mandetta deixa Palácio sem falar com a imprensa. Pois é. Gente, esse daqui eu li ontem, né, pra gente. Apresentador do SBT sugere a Bolsonaro campo de concentração para pessoas. Vamos ver que barbaridade é essa. Campo de concentração para pessoas com coronavírus. Usando o exemplo de hospitais construídos na China especialmente para cuidar dos enfermos, apresentador da ideia esdrúxula de isolamento apenas de quem tem os sintomas. Gente, tinha que vir do SBT, né? Minha nossa. Nada contra, mas tudo contra. Vamos lá. Seguindo, vamos ver o que a gente tem hoje aqui. Opa, não posso esquecer de falar do
amigo e amiga leitor e leitora do Portal Desacato. Se vocês acompanharam o JTT de ontem, vocês viram que teve um sorteio bem legal de um livro da nossa parceira Insular. E você pode também fazer parte desse sorteio e é só fazer uma contribuição, seja ela mensal, seja ela anual, seja ela em depósito em conta. Você pode escolher qualquer valor que cabe aí no seu bolso, compartilhar com os seus amigos que sabem que consomem as informações do Portal Desacato, sabe que gosta do nosso trabalho, manda aí para ele, gente, ó, contribua. O trabalho, a continuidade desse trabalho depende muito dessa contribuição, beleza? Aqui já tem todos os dados, ó, se você não achou nenhum valor aí que te contempla, tem a nossa conta no banco, mas tem vários valores aqui que eu acho que vocês vão encontrar, olha só, R$500 mensais. Opa, cliquei sem querer, vamos ver como que é? Nunca fiz isso. Aproveitando, vamos ver como que é, ó. Contribuição anual de R$500, assinatura a cada um ano. Você coloca aqui seu nome completo, seu e-mail, celular, CPF ou CNPJ. Escolhe, ó, dá para pagar no boleto, gente. Olha que sensacional. Cartão de crédito. Bem legal, certo? Ó, aqui assinar o plano, já vai ali para a conta do Portal Desacato, já aparece para a nossa presidenta, Rosângela Bion de Assis, e o seu nome já vai diretamente para a lista de sorteio que a Mayara Santos e a Manuela Campanha fazem toda primeira segunda-feira do mês. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje aqui? O tema hoje do nosso JTT do dia 8 de abril é: governantes têm que decidir cientificamente quarentena até quando? O debate do Raul Fittipaldi e da Helenira Vilela, crianças de Florianópolis, não tem que voltar às aulas presenciais. Pois é, do jeito que a gente estava comentando aí no início, as aulas estão para voltar. Cassações pela América Latina. Não sei o que é isso aqui, mas eles vão debater sobre isso. Então vocês assistem daqui a pouquinho aí. Nova York apavorada. Entrevista com o escritor hondurenho Roberto Quezada. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, agora vocês vão ficar sabendo, os Estados Unidos, exclusivamente Nova York, se tornou o epicentro da pandemia hoje em dia, né? Então a gente pegou aí a entrevista do Roberto Quezada, que mora lá há alguns anos, que é um escritor hondurenho, e que está em Nova York, e Nova York está apavorada, segundo ele. Vamos ver o que ele nos traz aí junto com o Raul Fittipaldi. Não é momento de um retorno irresponsável. Quem diz isso é o Anderson de Assis, que é médico cardiologista, que aí semanalmente traz a sua coluna aí para o Portal Desacato. Larissa Dalpaz, doutoranda em ecologia, é uma das vítimas do corte de bolsas do CAPES. Pois é, o CAPES, que deveria estar sendo incentivado para novas pesquisas científicas, está sendo cortado não tem nem o que dizer. Fronteira Argentina e Chile, na pandemia. É a entrevista com a jornalista Agustina Fiandinho, que é da rede Nihuil. Não sei como que se pronuncia isso também. Alimentação saudável para estas horas. Entrevistas com a Noeli Walter Taborda. E reflexões... Gente, quanto nome difícil hoje, hein, gente? Mas é a entrevista com a filósofa Ivânia Reich, que é colunista do Portal Desacato, também junto com a Rosângela Bion de Assis. E, para dar uma aliviada, Muda Mundo, poema do Eliezer Oliveira, que vai ser recitado aí pela Cláudia Weiman. Gente, ó, hoje eu tô aqui com a minha camiseta do 40, ó, vou até tirar aqui para vocês verem melhor. 40 para não esquecer, a gente nunca vai esquecer desse documentário fantástico, tá aí no YouTube, tá no Facebook também, dá uma procuradinha aí sobre os 40 anos da Novembrada. É isso, gente, fico por aqui, falei bastante, vamos ver o que o Raul Fittipaldi e a Helenira Vilela tem para nós hoje. Até amanhã, fique em casa, tchau, tchau. Já demasiada audiência do Portal Desacato, de esta série que avança, JTT, fique em casa. Estamos participando de novo, já com a Helenira Vilela,
Estamos fazendo isto às 11 horas e 15 minutos desta quarta-feira, 8 de abril. Portanto, tudo que aconteceu depois não é culpa nossa, sim? Bom dia, Lenira. A gente não comenta ainda. Bom dia, Raul Fittipaldi, boa tarde, boa noite, audiência. Jana Machado, a audiência do JTT Fica em Casa. Então, estamos aí, né? Mais um dia. Eu preocupado, porque tá a galera na rua, na minha rua aqui. Olha, mas olha vamos aqui. A te falou sua galera. lá. Olha, Meu Deus, hoje. comandante. Presente que me deram 3 anos atrás, Jana Machado e Caroline Dallagnol. Já brindei. Está preocupada porque as pessoas estão na rua? O que está acontecendo? Estão na rua, Raul. Tá aumentando muito a circulação. Eu tenho recebido muitas notícias de amigos meus que moram nos ingleses, no Córrego Grande, que os bairros estão parecendo que não tem. E tenho essas mesmas notícias de amigos que moram em São Paulo, enfim. É importante que crianças também não se desloquem, que não cometamos esses erros de querer que as crianças vão na escola de forma precipitada, na ginástica, na piscina. Então, tem que ter cuidado com isso, né, Lenira? As pessoas, até a gente de esquerda, andava elogiando muito o Jean Loureiro, prefeito da cidade de Florianópolis, que estava mantendo o isolamento, mesmo em algumas medidas que o nosso recuante do recuo, o Moisés, tinha. Só que ontem a gente recebeu a notícia de que o Jean está discutindo. A notícia veio do Marcos Bueno, que é professor da rede municipal, que o Jean está discutindo com o secretário de Educação. Bom, eles impuseram o EAD, a gente discutiu o EAD ontem, né? As mesmas coisas valem para a rede municipal, quase 50%, 47,85%, segundo o próprio prefeito, não tem acesso à internet dos estudantes. E aí eles estão discutindo a solução, que eu achei assim, a solução que é a antissolução, né? Que essas crianças então vão para a escola. Aí você pensa, mas isso vai garantir o isolamento para quem? Porque se metade das crianças vão para a escola, metade não vão. E aí parece que o prefeito discutiu isso segunda-feira numa live, diz que está em debate com o secretário de Educação. A gente precisa dizer, secretário, prefeito, não é isso. A ideia não é essa. Não tem como pegar as crianças que não por acaso são as mais pobres, as pretas, as que moram na periferia, nas comunidades pobres, e dizer para elas voltarem a circular. Quer dizer, parece inclusive que tem relação, né? Porque o Moisés diz que os empregados domésticos, pessoas que trabalham em salão de beleza, enfim, tem que ir trabalhar, devem ser os pais, então a gente vai mandar as crianças, os filhos dessas pessoas para a escola. Não, isolamento social não é isso, é preciso proteger a saúde das crianças, das pessoas que moram com as crianças, significa que as crianças têm que ficar em casa, tem que suspender o calendário. Elenira, essas idas e voltas dos governantes nacionais, estaduais e municipais está fazendo muito dano para as pessoas. As pessoas já estão passando por um momento crítico. Algumas, como nós dois, por exemplo, hoje, cada um na sua casa, está no 23º dia de isolamento. É chato, é uma questão que você culturalmente não está acostumado, você não foi formado para estar no mosteiro, né? Então, a gente tem essa preocupação, essa angústia, dificuldade, como vai chegar a comida no celular, enfim, tem todas essas angústias diárias. Se você não está bem conduzido, meus cachorrinhos, já a audiência sentirá, meus cachorros estão protestando. Se você não está bem orientado pelo governo, você fica mais sujeito a cometer erros, a pegar a infecção, a transmitir a infecção. Então, por exemplo, Moisés colocou, não, vamos ter mais 4 dias de quarentena. É uma questão aleatória, mais 4 dias, mais 5, mais 3,5. Quanto científico tem mais 4 dias, Moisés? Quantos científicos? Né? Quantos científicos? Se o secretário de Educação aqui de Florianópolis falou isso, ou está discutindo isso com o prefeito, quantos científicos tem que as 47% de crianças que não têm capacidade de acesso à internet tem que se sacrificar para ir até a escola? Gente, sejam sérios. Terminem com essa história. Temos quarentena até quando? Ora, se os secretários de saúde do Estado, da própria prefeitura, ventila com o prefeito nos informes diários que nós podemos ter um pico só
durante maio, o grande pico em maio, quer dizer que nós temos quase 90 dias pela frente. E vamos parar, por favor, de confundir as coisas, confundir as pessoas. Se nós temos esse pico em maio, e quem dizem isso são os próprios secretários de saúde, pois então, vamos fazer uma quarentena até finais de maio, pelo menos. Assim as pessoas podem organizar sua vida. E organizar sua vida significa organizar sua saúde, sua segurança, ter certeza. Para isso, temos escolhido os governantes. Os que votamos e os que não votamos nesses governantes. Então, por favor, parem de brincar com as pessoas. Não podem estar fazendo cotinhas de quarentena. Não, agora vamos acrescentar mais 4 dias. Não, vamos acrescentar mais uma semana. Não é brincadeira. Nem para o senhor Jean Loureiro, nem para o senhor Carlos Moisés. Parem com essa brincadeira. Se o pico vai ser em maio, até final de maio tem quarentena. Ah, tem coisas que vai devagarinho pela economia. Pode ser. Tudo que tem a ver com saúde, com alimentação. O restante pode esperar. Pode esperar. A gente fica bravo, né, Lenira, com isso, porque não dá. Muito bravo, né? E eles ficam discutindo reposição. Você fala, gente, discutir reposição. Se a gente não sabe quantos dias isso vai durar ao final, o que a gente vai começar a discutir reposição de aula, reorganização de calendário? Só dá para começar a discutir isso quando a gente realmente souber se está perto de acabar e não está perto. Quando a gente estiver nas portas de sair da pandemia. Mas é a mesma mentalidade, Lenira Vilela, audiência, Jana Machado, que trazemos desde a tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez, por isso estava com a xícara aqui, em 2002, em que a oligarquia e o Pentágono, o Departamento de Estado, o governo do Império, fracassaram e começaram a criar esta nova situação que não vamos ter tempo de discutir completamente hoje, porque já ultrapassamos a metade do nosso tempo, mas que tem que ver com o lawfare. Anda nas redes, essa questão da tentativa de cassação ao Partido dos Trabalhadores. É a mesma tentativa que iniciaram em 2009 com Manuel Zelaya González, que continuou com Fernando Lugo, que continuou com o impeachment de Dilma Rousseff. Quando não puderam fazer isso, porque a cultura é diversa, como no caso da Bolívia, impetraram um golpe de Estado daqueles convencionais com tanques na rua, derrocaram o presidente, tentaram fazer isso por segunda vez com Cristina Fernandes de Kirchner, e a astúcia política dessa estadista argentina a fez recuar justamente para não permitir a eles esse lawfare, e o fizeram, e obteve obviamente a vitória Alberto Fernandes por causa disso, e o fizeram ontem decretaram 8 anos de prisão para o presidente Rafael Correa. E seguramente, como mesmo assim, a imensa maioria da população, aquela que foi traída porque tinha votado no movimento do Correia, que foi traído por Lenin Moreno, votaria de novo maciçamente em Rafael Correia. Além disso, certamente vão querer proscrever o partido. Isso estão fazendo, ou tentaram fazer com o PT, e podem tentar fazer mais à frente, se constar para eles, nas pesquisas, que inevitavelmente a direita será derrotada. Esse é o plano do Pentágono, do imperialismo, das oligarquias locais. O fizeram em todos os países. O tentaram fazer na Nicarágua também, não conseguiram. E na Venezuela, bom, já sabemos, né? A Venezuela está torturada por bloqueio manhã, tarde e noite. Então, essa é a realidade, Lenira. Desculpa. Então, nós vivemos mais um capítulo dessa história, né? Que podia se chamar Lawfare, a novela. E aí podia ter um subtítulo que podia ser Como o secretário de Estado dos Estados Unidos vive de desestabilizar e tentar desestabilizar governos democráticos populares na América Latina. Então, o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, essa semana, pediu em uma ação um cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores. Fez isso argumentando de maneira bastante absurda que o Partido dos Trabalhadores teria recebido ajuda de empresas estrangeiras. É uma coisa muito mal justificada e eu não consegui confirmar a informação, mas parece que o TSE rejeitou isso ontem, por unanimidade. Agora, a questão é, como você disse, independente de ter rejeitado ou não, a gente percebe que o lavajatismo, que é o empregado direto do secretário de Estado dos Estados Unidos para agir no Brasil, né? O Moro fez treinamento, o Deltan Dallagnol fez treinamento nos Estados Unidos para aprender como fazer lawfare
e para apresentar todas essas acusações contra o PT, contra o Lula, contra as lideranças de esquerda, contra a presidenta Dilma, que resultou no seu impeachment, a gente vê que esse treinamento ele continua acontecendo, né? As tentativas vão acontecendo, as ações de desestabilização do que restou de democracia no Brasil, do que restou de representatividade no Brasil, continuam. E eles, é impressionante porque eles agem de uma maneira coordenada, e é isso que você falou, né? Eles estão apertando ainda mais o criminoso, o assassino, o ilegal bloqueio contra Cuba, e estão apertando ainda mais o criminoso, assassino, ilegal bloqueio contra a Venezuela, ainda inventando as acusações mais absurdas de narcotráfico contra o Maduro. Eles continuam agindo independente da pandemia, e aí é muito claro, né? Porque a gente vê que Cuba, por exemplo, tem sido um país importantíssimo em ajudar os demais países que estão com as contaminações da pandemia, desenvolveu o único medicamento que a gente tem realmente dados comprovados de que tem alguma contribuição na recuperação de quem está doente, que é o Interferon. É o país que está mandando médicos, né, para todo o mundo. Os médicos cubanos foram recebidos na Itália com palmas, mesmo assim, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Império, continua em guerra contra a América Latina, contra os países e os representantes dos países democráticos populares. Agora, a gente vai continuar denunciando isso sempre, a gente vai continuar lutando sempre contra isso, defendendo a derrubada do bloqueio contra Cuba, contra a Venezuela, defendendo o registro do Partido dos Trabalhadores como uma forma de defender, como eu disse, o que restou de democracia no Brasil depois de tantos golpes, porque não foi só um, né? É o golpe que derruba a Dilma, é o golpe que prende o presidente Lula. Aliás, ontem completaram-se 2 anos do dia que ele foi preso. É o golpe que tenta caçar o registro do PT, como foi feito na ditadura com o registro do PCdoB. Então, a tentativa, é o golpe que, via fake news, elege Jair Messias Bolsonaro, né? E tirando os golpes que eles estão fazendo desde 2009, como falamos no início. Desde 2009 contra Honduras, e que continuam fazendo contra nós, e que a gente precisa derrotar mesmo em contexto de pandemia, né? Apesar da OMS pedir o cessar-fogo, e o cessar-fogo não só o direto fogo, as guerras continuam acontecendo, os Estados Unidos estão tentando abrir novas guerras contra a Venezuela, por exemplo. A gente tem que lutar pelo cessar-fogo de todos os pontos de vista, inclusive esse, que é o ponto de vista do ataque à democracia. Efetivamente, Cidadania Vilela, e para que Jana Machado nos dê um golpe contra nós nos despedimos e voltamos amanhã, é isso? Beijo, Jana. Beijo, audiência. Vamos conversar até amanhã. Mulher que aponta, que afronta, que enfrenta, tem medo, mas não teme. Sente dores nas pernas, nos braços, no peito. Muda não. Muda o horizonte, transborda, transforma. Muda como bem entender. Muda de roupa, muda de vida, de sina. E diz que além de poesia escrita, és poesia no dia a dia. E diz que antes de linda, é humana, é guerreira, é guerrilheira se precisar. E que isso tudo já basta para que ela seja a mais linda. Esses escritos são do Eliezer Antunes de Oliveira. Ele é militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular, mora na comunidade Vila Nova 1, em São Miguel do Oeste. E quando a gente fala Eliezer Antunes de Oliveira, é uma brincadeira que a gente sempre faz, porque parece que a voz dele está aqui na nossa cabeça, de tanto que a gente ouve os escritos dele. Então, Eliezer, muito obrigada por essa poesia que tu trouxe hoje para a gente, falando sobre as mulheres também, o que é ser linda. Eu acho que aí estão várias reflexões para a gente fazer. Para você que nos acompanha aqui no JTT Diário, se inscreva no nosso canal no YouTube Portal Desacato, e também nos siga no Instagram, no Twitter, Desacato Brasil, e fique sempre com a gente. Mande sugestões também se você desejar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Jana Machado, audiência do JTT, fica em casa e do Portal Desacato. Vamos conversar com nossa colega e amiga da Regina Will de Mendoza, na Argentina,
Agustina Fiandino, para ver um pouquinho como está a situação na fronteira com o Chile, inclusive dois países que têm, por enquanto, duas políticas bem diferentes com relação ao coronavírus, e também o que se espera naquela região que vocês conhecem, a audiência, vocês conhecem, bem fria, agora que começa a mudar o clima na região da Cordilheira dos Andes. Buen día, Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido colega? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, muy bien. Agustina, vamos a comenzar un poquito por la relación fronteriza entre Argentina y Chile, que es muy activa en aquella región. Exactamente. Bueno, ustedes saben que desde hace un tiempo, voy a intentar decirlo de la forma más lenta posible para que ustedes lo entiendan, pero el gobierno de la nación decidió el cierre de fronteras y esto determinó que justamente no se permita el ingreso de todos aquellos que están en los países limítrofes, sobre todo con Chile. Ustedes saben que nosotros tenemos un tránsito muy frecuente con ese país. ¿Qué significa en la práctica este cierre de fronteras? Que de a poco pueden ingresar aquellos que residan en nuestro país, aquellos que son argentinos, pero con un límite de 500 personas por día, e incluso aquellos que ingresan, que sí tienen la posibilidad de seguir ingresando, son sometidos a un estricto protocolo en donde por supuesto actúa Sanidad de Frontera, en donde se toman todos los síntomas de la persona, se ve si efectivamente están o no, o podrían estar o no contagiados de coronavirus, e incluso se los aísla en un lugar distinto al de sus casas, porque la idea es que esas personas que llegaron del extranjero no vayan a convivir con sus familias que se quedaron aquí en la Argentina mientras ellos estaban de viaje. Lo que ha dispuesto tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos provinciales son una serie de hoteles para llevar a esas personas y que cumplan su cuarentena obligatoria por los próximos 14, 15 días o de acuerdo a cómo vaya avanzando la situación. En caso de que después se manifiesten los síntomas, son trasladados a un hospital y en ese caso ya se quedan hospitalizados por el tiempo que las autoridades sanitarias consideren pertinente. Pero eso es, en la práctica, cómo está funcionando el cierre de fronteras. Ninguno que no sea argentino puede ingresar a nuestro país y los que ingresan son sometidos a este estricto control sanitario. Muy bien, Agustina. ¿Y qué esperan ustedes en aquella región que es fría realmente? Muy conocida por aquí por los maravillosos vinos, por las maravillosas vides, por resultado también del clima que tiene Mendoza. Sí, sobre todo en los departamentos del sur de nuestra provincia, como es el caso, por ejemplo, de Malargüe, que está sobre el final de la provincia, ya se empieza a sentir el frío patagónico. Por ahora tenemos temperaturas bastante agradables, estamos ingresando de a poco a lo que es el otoño-invierno argentino, que suele ser, como bien vos decís, bastante frío, y esta es una preocupación para las autoridades, que de hecho han decidido adelantar la campaña de vacunación antigripal, porque por un lado tenemos el coronavirus, pero por otro lado tenemos la influenza con la que nos encontramos todos los años. Por lo tanto, cuando esto habitualmente ocurría en el mes de mayo, el gobierno ya adelantó esta campaña, previendo que cuando arranque el frío se van a encontrar con los casos más importantes de coronavirus y además con los casos gripales, con lo cual el gobierno decidió adelantar esta campaña. Es una incertidumbre lo que pueda llegar a ocurrir. El gobierno está preocupado porque espera el pico de contagios para la primera quincena de mayo, y ustedes saben que nuestra cuarentena finaliza el 12 de abril, es decir, el próximo domingo después de las Pascuas. El gobierno ya adelantó que a partir del próximo lunes la cuarentena se va a flexibilizar y de hecho durante toda esta semana van a establecer un protocolo de acción bastante específico para cada una de las actividades económicas para ver cómo de a poco podemos volver a la marcha, ¿no? A la marcha sobre todo económica. Y mientras tanto cuidar esta situación de temperatura que bien vos decís que puede llegar a ser una complicación. Por lo tanto, el gobierno hoy tiene un debate muy importante. ¿Cómo hace para controlar ese pico de coronavirus que se espera para mayo y al mismo tiempo para reactivar la economía, presionado también por los sectores económicos y políticos de la Argentina? Muy bien, muy completo, Agustina, como siempre. Ya da un panorama bien claro para nuestra audiencia de saber qué está ocurriendo con el hermano país, que hasta ahora se ha manejado muchísimo mejor que Brasil. No es difícil, porque realmente Brasil se maneja muy mal, pero de todas maneras
lo ha hecho muy bien Argentina hasta ahora. Agustina Fiandino, te vamos a incomodar en algún otro momento para seguir teniendo un panorama de lo que pasa en la República Argentina, particularmente en Mendoza, para ver, en toda aquella región cordillerana, para ver cómo sigue la andanza de esta pandemia y cómo nuestros gobiernos actúan en los próximos días frente a la presión inclusive de la situación económica de los empresariados locales y demás. Muchas gracias, Agustina. Disponible para ustedes cuando lo requieran. Gracias a ustedes e um saludo muito grande. Olá, Larissa Dalpai, seja bem-vinda ao nosso JTT diário de quarentena, né? Isso. Seu cantinho, mas a gente precisa continuar falando das coisas que estão acontecendo no mundo, porque elas realmente não param de acontecer, né, Larissa? Uhum, sim. Prova disso foi notícia que você teve aí mês passado, do corte da sua bolsa, né? A Larissa, ela é doutoranda em ecologia pela UFSC, e ela teve aí no mês de março, um comunicado de que a sua bolsa seria cortada. Ela e mais 572 pós-graduandos da UFSC tiveram as suas bolsas de pós-graduação da CAPES cortadas no mês de março, devido à portaria 34. Larissa, eu queria, então, saber, isso não aconteceu só na UFSC, né? Tudo bem que a gente não tenha os dados nacionais, né? Mas sabemos que, só tirando essa amostragem, que foram 572 casos aqui na UFSC, então já sabemos que foram mais de 1.000 casos no país. Então eu queria ouvir de você como essa situação bateu para os pós-graduandos e para a produção de conhecimento no nosso país. Uhum. Sim, isso com certeza foi mais um baque, né, no meio de todo esse cenário bem crítico e sensível que a gente está vivendo. Então, no meio de tudo isso veio essa notícia que pegou todo mundo de surpresa. Pegou a gente, pegou os programas de pós-graduação de surpresa, porque a gente não contava com esse corte no meio de uma pandemia. Essas discussões sobre essa portaria estavam acontecendo, mas para serem previstas para 2021. E tudo esse processo todo foi acelerado, então, no meio desse contexto que a gente está vivendo, e a gente tomou esse susto de ter nossas bolsas cortadas no meio de tudo isso. Foi bastante desmotivador a gente estar trabalhando, né, e ter a nossa remuneração enquanto trabalhadora cortada, num cenário que não nos permite nem correr atrás de outras fontes de renda. Então, isso foi bem desmotivador. E para o cenário da ciência no país, isso é muito sério, porque nós, da pós-graduação, nós produzimos cerca de 90% do conhecimento científico no país. Então, atacar dessa forma as pós-graduações é exterminar o conhecimento e a produção científica no Brasil, né? Exatamente. E isso não foi a primeira medida, né? Digamos que já vinha se preparando. Claro, além de todo o ataque ao ensino público gratuito, inclusive de nível, né, nível superior, mas o que antecedeu a isso, né? No ano anterior, qual era o cenário que já estava preparando esse clima que em 2021 aconteceriam esses cortes? Então, a gente tem uma sequência de portarias da CAPES, que já estavam sendo implantadas, né? Então, a gente já tinha sofrido esse corte de bolsas, algumas bolsas que foram consideradas ano passado ociosas, que na verdade é uma transição entre pessoas que vão estar ocupando essas bolsas, e essas bolsas foram consideradas ociosas e atacadas também. A gente teve ano passado diversas tentativas de ataque, né, também à educação pública e à pesquisa nas universidades públicas. Então, o Futurice, por exemplo, um pacote de ações, né, que foi bastante discutido ano passado, a tentativa de implementar mensalidades nos programas de pós-graduação, que até então são gratuitos. Tudo isso, e além das outras portarias atacando diretamente corte de bolsas, tudo isso a gente já vem somando, né, desde ano passado, assim, nessa luta. Então, nos pegou de surpresa por ter sido antecipado, mas tudo isso faz parte de um pacote que já vem sendo muito bem trabalhado, né? Exato. E uma outra questão que muitas pessoas podem não entender completamente é que
uma bolsa de pós-graduação equivale a um contrato de trabalho, apesar de que um contrato precarizado, porque uma série de direitos trabalhistas não estão incluídos, mas exige, por exemplo, da praticamente totalidade dos pós-graduandos, uma dedicação exclusiva. Então, exige todo um redirecionamento da vida profissional daquela pessoa, da vida pessoal daquela pessoa, para entrar. E aí, você começa o ano letivo no dia 1º de março, com aquela função determinada, com aquele trabalho definido, e de repente, simplesmente, recebe a notícia de, opa, para tudo. Uhum. Sim. Então... Perdão. Fala, porque isso eu queria entender como bateu para vocês. Sim, então, como tu comentaste, né, a bolsa que a gente recebe, ela não é um privilégio, ela é uma remuneração por um trabalho que a gente está prestando, é um salário, porque nós da pós-graduação somos trabalhadoras e trabalhadores que produzimos ciência para o nosso país. Então, a gente não está fazendo um serviço à toa, e o que a gente recebe de bolsa, na verdade, é uma remuneração, inclusive, super defasada, porque ela não tem reajuste há 7 anos. Então, é um trabalho, sim, é um trabalho mal remunerado, e é um trabalho sem condições, sem direitos trabalhistas, é um trabalho bastante precarizado. E tudo isso se mostra, a sensibilidade disso fica bem evidente num momento como esse, em que a gente tem simplesmente a nossa remuneração cortada da noite para o dia e a gente tem poucos direitos para correr atrás. E nós, enquanto pós-graduandos e pós-graduandos, produzimos mais de 90% do conhecimento científico para o país. E o que nós temos em troca disso, a nossa remuneração, são essas bolsas. E sem essas bolsas, a gente não tem condição de continuar fazendo tudo o que a gente faz. Porque além dos projetos de pesquisa, a gente também dá aula, a gente dá aulas na pós-graduação, os estágios de docência, são também atividades que a gente precisa exercer nesse tempo. Então, além de fazer pesquisa, além de contribuir com a pesquisa, com a ciência no Brasil, a gente contribui com a educação. E tudo isso são tarefas, né, que a gente tem que executar, e é mais do que justo que a gente receba uma remuneração por isso. Correto. Larissa, eu quero deixar aqui a Portal do Zacato, de portas abertas. A gente já veiculou um primeiro material que vocês produziram com a denúncia dessa situação, e a gente vai continuar divulgando, porque realmente é mais um ataque à nossa educação pública e gratuita e de qualidade, que a gente está denunciando e informando para a maior parte da população. Então, um abraço, uma boa luta aí para vocês, e continuamos juntos, né, nessa pandemia aí, virtualmente, mas tentando aí buscar essa conexão com todas as pessoas ao redor. É isso, seguimos na luta, então. É isso aí. Um abraço. Abraço. Alô, Jana Machado, audiência do JTT, Fica em Casa, e do Portal de Zacato. Vamos conversar com o escritor hondurenho Roberto Quesada, que mora no epicentro da epidemia de coronavírus hoje em dia, que é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então vamos conversar com o Roberto, ele está lá, ele faz muitíssimos anos que reside junto à sua família em Nova York. Conversaremos com ele para que nos atualize sobre a situação nos Estados Unidos. Bom dia, Nova York, Roberto Quesada. ¿Cómo estás? Buen día. Mucho gusto, Raúl. Un saludo también para Brasil, pueblo brasileño que queremos tanto. Estamos aquí desde Queens, Nueva York, es el epicentro actualmente de la pandemia del coronavirus. Es como que estés en una cancha de fútbol. Nosotros vivimos como donde se pone el penalti, es nuestro barrio, y alrededor totalmente lleno de la pandemia de lo que es coronavirus, que ha contagiado a miles de personas. Ya vamos por casi medio millón en Estados Unidos, y aquí en Nueva York más de 100,000, y lo que es la ciudad de Nueva York, pues tenemos una gran cantidad, desde el núcleo, es donde está lo más fuerte, y hay también cantidad de muertos, que ya van cerca de los 5,000. 5,000 muertos en Nueva York. Casi, sí, vamos por ahí. Y los Estados Unidos ya superó a cifra de 10,000 óbitos, ¿no? Sí, de 10,000, y del 40% son de la ciudad de Nueva York.
Impressionante. Como estão se organizando as famílias, e particularmente os hispanos, como tú, en Nueva York con relación a pandemia? Bueno, realmente la pandemia ha tocado mucho a la comunidad hispana, los latinos, según lo que nos cuentan a nosotros desde los hospitales. Por ejemplo, digamos Queens, tiene el fenómeno es este. Por ejemplo, nosotros donde vivimos, para ubicar a ti, Raúl, y ubicar a la gente que nos escucha, que nos ve, Queens, vivimos a 10 minutos del aeropuerto aquí en Ozone Park, pero en derredor nuestro de Ozone Park están otros barrios, otras zonas, y el asunto con zonas bastante, no, si no son pobres, son bastante pobres, o falta de recursos, que mucha gente vive en edificios o vive en apartamentos pequeños, que viven 5 o 7 personas en un apartamento de 2 cuartos, por ejemplo. Entonces, están más susceptibles a contagiarse unos a otros. Y este es el problema que ha sucedido con la comunidad hispana, de que debido a esa pobreza, pues, ha sido más fuerte y está siendo más fuerte el asunto de contagiarse. Desgraciadamente es así, aquí por las áreas de Roosevelt, de Elmhurst, que son lugares donde hay muchos hispanos. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está? ¿Hay calor? ¿Hay frío? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está Nueva York en estos días? En este momento está muy cálido, estamos entrando en la primavera, hay sol, no está, acabamos de salir de mucho frío hace apenas unas par de semanas, 3 semanas, pero en estos días está muy primaveral, con mucho sol, muy bonito en el sentido de lo que es el clima, pero sabemos que no, porque si apenas tú sales de aquí donde estoy yo, de nuestra casa, al balcón, por ejemplo, y escuchas, como dije por ahí en un poema, el silencio compite con los pájaros y las ambulancias. Claro. Antes de falar do que tu estás escrevendo, que antes por via interna tu me explicavas que estás escrevendo um livro agora sobre o coronavírus enquanto a pandemia acontece. Qual foi o que motivou, como se motivou que também nos Estados Unidos y también en Nueva York, te lo digo en español, ¿qué motivó que también en Nueva York hubiera cacerolazos? Es algo nuevo, parece algo inédito, por lo menos para nosotros, ver que en Estados Unidos hubo cacerolazos en los balcones de las casas, panelazos en las sacadas de las casas. Bueno, hay varios factores. Uno de ellos de que se está culpando a Donald Trump de que el gobierno empezó tarde a ponerle atención en serio a la pandemia. Porque, digamos, Donald Trump comenzó con que este era un asunto inventado por los demócratas, que los enemigos de allá, que eran los chinos, que no sé qué, que eran los rusos, todo eso es problemática, y no tomó en serio lo de la pandemia. Entonces hay sectores, entre ellos la política, la congresista Nancy Pelosi, que culpa a Trump de haber comenzado muy tarde y no haberse tomado en serio una situación que realmente es seria, pues. Entonces, está el asunto de que cuando se cierran las ciudades, la gente no tuvo tiempo de abastecerse de comida, de cosas necesarias en la casa, y bueno, todo esto provoca estos cacerolazos estilo América Latina, que se han visto a lo largo de América Latina en esta década precisamente. Para concluir, neste primeiro encontro, teremos outros. Roberto Quezada, escritor hondureño, residente há muitos anos em Nova York. Estás escrevendo um livro sobre a pandemia, a experiência da pandemia durante a pandemia. ¿Puedes contar un poquito para nós disso? Bueno, eso lo tenía muy en secreto, pero ya que yo te lo conté a título personal y tú me lo preguntas, quiero contarte que es un experimento, es una experiencia que parte de que mi amigo, que ya murió, el gran escritor estadounidense Kurt Vonnegut, amigo y maestro mío, escribió una novela sobre Dresde cuando fue arrasada por los alemanes. Él estaba preso allí, debajo en un búnker,
mientras la ciudad era arrasada por arriba. Él escribió una novela con sentido del humor pero años después de toda esa desgracia. Entonces mi reto es ver si puedo escribir algo dentro del centro de la pandemia, mientras en mi alrededor se muere mucha gente y se contagia mucha gente, si se puede escribir algo contando esta amarga experiencia, pero también con el reto de ponerle sentido al humor. Así que no sé qué va a salir, pero está difícil. Muito obrigado, Roberto Quesada. A gente voltará a conversar a próxima semana, porque é muito importante complementar os reportes que faz quase diariamente, os informes que faz quase diariamente Rony Huete Salgado, de Washington, D.C., mas o cenário mais importante, o grande epicentro mundial da pandemia neste momento é Nova York. Desde lá, claro. Con gusto, que encantado de estar con Desacato, porque estoy haciendo reportes para RT Internacional de Rusia, también para Hispan TV de Teherán, y ahora pues es un placer para mí hacerlo para Desacato. Para nós é uma grande alegria, apesar do motivo, receber de novo, depois de alguns anos, ao escritor hondureño Roberto Quesada. Um grande abraço para ti e para tua família. Até a próxima semana, Roberto. Un abrazo para ti, para Desacato y para Brasil. Y fuerza, que eso es en serio, hay que quedarse en casa. Olá, hoje em Santa Catarina nós temos mais de 400 casos confirmados de coronavírus, em Florianópolis quase 100 casos e 11 mortos. Como todos sabem, nas últimas semanas nós tivemos uma restrição de circulação de pessoas baseada na necessidade de se achatar a evolução desses casos, ou seja, diminuir a velocidade com que os casos aparecessem no nosso meio. Isso também possibilitou que os serviços de saúde se organizassem melhor. Isso realmente ocorreu. A maioria dos serviços que eu conheço montou seus protocolos e tem estudado intensamente qual é a melhor estratégia para separar pacientes que têm suspeita de Covid daqueles que não têm suspeita de Covid. Por outro lado, não temos ainda todo o aparato tecnológico que nós precisamos, até pelas dificuldades de compras desses equipamentos, como todos estão acompanhando nos noticiários internacionais. Então, nesse momento de retorno parcial das atividades, é fundamental que nós tenhamos consciência de que, se nós acelerarmos demais isso, se ele vier muito rápido, se houver uma certa irresponsabilidade, nós vamos acabar perdendo todo esse trabalho que tivemos até agora. Ou seja, o número de casos vai se multiplicar rapidamente, nós teremos um pico de contágio e teremos uma superlotação dos serviços de saúde da mesma forma. Então, numa epidemia, existe um limite relativamente tênue entre aquela necessidade e a irresponsabilidade. Por quê? Porque nós temos necessidade de ir ao supermercado, alguns estão liberados e têm necessidade de ir trabalhar. Porém, se nós não fizermos os cuidados de distanciamento, a higienização adequada, começarmos a ter encontros coletivos, nós vamos acabar tendo um aumento considerável de casos. Então, uma postura equilibrada, com retorno realmente daquelas pessoas que necessitam. Os idosos, por exemplo, são grupo de risco muito importante. Quem tem doença cardíaca pulmonar, essas pessoas, se puderem, têm que continuar se isolando do contexto social para que se mantenham relativamente seguros, diminuindo a chance de acabarem precisando de uma internação hospitalar se estiverem em contato com o vírus e apresentarem um caso mais grave. Então o recado de hoje é retornar muito devagar às atividades para não perdermos todo o trabalho que tivemos até agora, tanto na diminuição do número de casos quanto na preparação dos serviços de saúde. Olá, boa tarde, Ralph Tipaldi, Jana Machado, estamos de volta aqui no JTT Diário. Agora eu vou conversar com a Noeli Velter Taborda, do Movimento de Mulheres Camponesas aqui do extremo oeste de Santa Catarina, para saber como é que as mulheres estão se organizando também nesse tempo de pandemia. Noeli, tudo bem contigo? Hoje está um pouco frio aqui em São Miguel do Oeste. Como é que está a temperatura por aí? Boa tarde, Claudinha. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo, né? Realmente hoje está um pouquinho mais frio, está bem agradável. Eu estou bem, né? A gente está aqui no isolamento, se cuidando, enfim, está tudo bem.
Que bom, que bom. A gente segue aqui com um chimarrãozinho também para dar uma esquentada. Um chá quente faz muito bem nesse momento. É verdade. Noeli, conta pra gente, pra nossa audiência, como que as mulheres têm se organizado. Inclusive no dia 8 de março nós tivemos toda uma mobilização aqui em São Miguel do Oeste, foi feito o lançamento de campanha nacional do MMC. Enfim, várias atividades que vocês têm aí durante o ano e que também tiveram que ser interrompidas, né, por também essa questão que é mundial, então, logicamente, também seriam interrompidas, mas como é que vocês estão se organizando também internamente na base do movimento? Então, Cláudia, como você disse, realmente a gente estava com várias ações propostas, né, em relação à produção de alimentos, às nossas oficinas dos quintais produtivos, o lançamento da campanha, mas nesse momento, para nós, o fundamental é o isolamento social, né? Então, a gente está orientando nossas companheiras com mensagens, com diálogos, para que se cuidem, fiquem no isolamento social, que nesse momento é fundamental para a gente não causar uma pandemia maior ainda, né, no sistema de saúde. Então, essa orientação. E as camponesas estão aproveitando as redes sociais, entre elas o WhatsApp, para divulgar o trabalho diário delas, né? Então, a gente está com várias companheiras que estão fazendo ações, estão produzindo, estão colhendo, armazenando, guardando, outras fazendo ações de solidariedade, como teve o caso de Palmasola, onde as companheiras fizeram o sabão caseiro e fizeram a doação junto, né, à assistência social. Então, a gente está muito nesse sentido. Ainda estamos tentando nos adaptar a esse novo momento, né, com várias reuniões, diálogos, com entidades do campo, movimentos sociais, populares, sindicais, com parlamentares, para fazer a luta, né? Apesar do isolamento físico, a gente entende que a luta nesse momento não pode parar, né? Então, várias ações estão sendo feitas, pressionando para que os recursos públicos sejam investidos na saúde, né, no bem-estar das pessoas, mas também que a gente precisa criar políticas públicas para que as camponesas e os camponeses possam permanecer no campo, produzindo alimentos saudáveis, porque nós entendemos que só a agricultura agroecológica, só o alimento saudável é que vai proporcionar saúde e imunidade às pessoas, né? E dentro disso, então, várias ações sendo feitas nesse processo coletivo, então, né? Noeli, hoje, inclusive, a gente estava lendo algumas matérias aí que retratam um pouco sobre essa crise alimentar no mundo, a partir também do isolamento. Como é que vocês têm trabalhado isso? Porque a gente sabe também que a agricultura camponesa, ela sempre garantiu não só a alimentação, mas também uma alimentação saudável, de qualidade, sem veneno, né? Então, como é que vocês pensam também a alimentação, a agricultura camponesa, né? As mulheres camponesas nesse sentido? Então, nesse sentido, a gente está se organizando ainda para fazer oficinas virtuais, né? Para orientar as mulheres nesse momento da importância de continuar produzindo bastante diversidade, né? Para a gente poder garantir a autonomia das camponesas nessa questão da alimentação, mas também a gente quer produzir para a população, para as trabalhadoras e trabalhadores da cidade, né? Então, nesse sentido, a gente vem aprofundando esse debate e a necessidade de que precisa ter políticas públicas que pensem e que contribuem na produção, bem como na distribuição também, né? E ainda mais nesse momento que aqui no Sul, principalmente aqui na nossa região, a gente está vivendo uma estiagem bastante forte, né? Então, a dificuldade de produzir, principalmente verduras, nesse momento está bastante grande, né? Então, nesse sentido é que a gente vem trabalhando, incentivando as mulheres para a continuidade da produção, precisa produzir cada vez mais, e também pensar e garantir, pressionar o governo do estado, o governo federal, que precisa colocar políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis
e assim a gente garantir alimentação saudável a todas as pessoas, principalmente a classe trabalhadora. Nenhuma distribuição de alimento, de cesta, está acontecendo nesse momento, Noeli? Ou vai acontecer mais para frente? Como é que está isso? A gente ainda está se organizando, né, de como vamos fazer isso, né? Tem algumas companheiras que já estão organizando e vendo a possibilidade de fazer a distribuição, né, de alimentos, e aí a gente está ainda nesse processo de se organizar, né? A gente sabe que também muitas das nossas companheiras vivem bastante isoladas no campo, né? Então, a possibilidade de ir até os centros, fazer essa distribuição, ela é preciso ser pensada também, né? A gente não quer colocar nossas companheiras em risco, mas a gente ainda está nesse processo de organização e ver como, nesse momento em que o isolamento social é fundamental, a gente possa também estar fazendo ações de solidariedade. Tem algumas que, em alguns lugares do país, onde é possível, deixam alimentos nas paradas de ônibus, em outros lugares, para que as pessoas acessem, mas isso ainda são solidariedade, ações, né? Isso, de solidariedade e muitas ações ainda individuais, né? Então, a gente ainda está com essa proposta de dialogando como vamos fazer uma ação solidária a nível nacional, nessa questão dos alimentos, na questão das plantas medicinais, né, que a gente entende que o chá, nesse momento, ele é bem importante, então fazer a distribuição de plantas medicinais, os chazinhos também é fundamental, e essa questão do sabão caseiro, que também é bem importante nesse momento da questão da higiene, né? Então, nesse sentido que a gente está trabalhando e orientando nossas camponesas. Muito bem, Noeli. A gente vai agradecendo a tua participação, porque outras pessoas também vão falar hoje no programa. Mas muita força, muita luta aí para as mulheres camponesas, e esse espaço do JTT também sempre estará aberto. Espero que a gente possa conversar em outros momentos também, e especialmente, né, que a gente possa se encontrar pessoalmente também para se abraçar, porque a gente está precisando disso nesse momento, né? Com certeza. Um abraço grande a todas vocês e todos. Acho que é importante nós fortalecer essa mídia popular, né, que leva a informação verdadeira, né? Então, desejamos muita saúde, que vocês se cuidem e que em breve possamos, de fato, nos abraçar pessoalmente de novo. Se cuide muito por aí também, Noeli. Um grande abraço, e a gente volta agora com a Jana Machado na produção do JTT. Até mais, Noeli. Olá, Ivane, seja bem-vinda novamente, né, ao JTT Diário de Quarentena, trazendo novamente reflexões filosóficas. Na edição de hoje, eu sei que você preparou um material do Xu Han, que é um filósofo aí da Coreia do Sul, trazendo elementos sobre como os asiáticos enfrentaram e estão enfrentando o coronavírus, elementos de cultura e elementos de reflexão mesmo, né, que você preparou aí para a gente no dia de hoje. Uhum. Então, esse filósofo, olá a todas e a todos, né? Esse filósofo, ele traz uma reflexão bem importante e interessante, porque ele coloca justamente o dilema que nós estamos vivendo, que é o paradoxo do confinamento, né? Desse isolamento. Até que ponto nós perdemos a nossa liberdade e até que ponto nós ganhamos a nossa vida com esse confinamento, né? Então, ele coloca dados reais no início do texto dele, que no dia 20 de março ele fala que Hong Kong tem apenas 193 casos, Tailândia 108, enquanto países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, possuem 15 mil casos, a Espanha 19 mil casos. E aí ele faz a seguinte questão: por que a Ásia, por que a China conseguiu reduzir e conter a sua pandemia de uma forma tão rápida, né, e tão contundente, que agora está praticamente controlado? Ele fala, não se engane, isso ocorreu porque a Ásia possui estados bastante autoritários, e ele dá o exemplo da China, né? A China é um estado autoritário, as pessoas são obedientes e as pessoas confiam no Estado sem críticas. E aí ele não está fazendo um elogio, obviamente, a esse sistema, né? Ele fala o quanto esse sistema é perverso,
Mas, paradoxalmente, foi esse tipo de sistema que controlou a pandemia, né? Longe de nós querermos fazer a apologia ao sistema. Não é isso, e no final ele vai fazer uma reflexão que vai fechar um pouco com o que a gente queria assim, falar aqui. Ele vai falar que na China, por exemplo, existe um sistema de cartão de créditos para a conduta social. Todo indivíduo chinês, ele é controlado na sua vida social e individual 24 horas por dia. Se ele atravessou o sinal vermelho, se ele comprou um produto que não deveria comprar, se ele fez uma crítica ao governo, se ele fez uma crítica ao prefeito, ele ganha pontos ou ele perde pontos nesse seu cartão de crédito. No final, se ele tem bastante pontos positivos, ele pode, por exemplo, ganhar um visto para uma viagem no exterior, com muito mais facilidade do que aquele que tem os pontos reduzidos. Ele pode ter um acesso a um crédito facilitado se os pontos dele forem consideráveis. Então, assim, é um estado altamente punitivo e de vigilância nesse sentido. Esse é o que ele põe. Fala. Evânia, um pouco desses elementos que você está colocando, a gente começa a ver no nosso dia a dia, quando você é obrigada a avaliar todos os atendimentos que você recebe, seja no banco, seja numa borracharia. Outro dia o trabalhador chegou assim para mim: por favor, no final vai vir para a senhora uma mensagem no celular, a senhora me avalie bem. Então, ou seja, né, é uma intensificação de um sistema que a gente está começando a ver no Brasil, né? No mundo, né? Exato. Só que a grande diferença é que o mercado faz isso. Na China, quem faz é o governo. Por isso ele é um pouco mais perverso. Eu não sei nem se é mais perverso. Isso é um outro ponto para a gente analisar. O que é mais perverso? O mercado fazer isso ou o Estado fazer isso? Né? Eu não sei. Sinceramente, outra questão bastante que pode trazer uma boa reflexão. O fato é que ele... por que o Surham traz essa questão? Né? Ele traz que, felizmente ou infelizmente, para o bem ou para o mal, esse sistema que é altamente perverso, né, e que é autoritário, ele, ao mesmo tempo, ele é coletivo, porque os indivíduos agem coletivamente, né, no sentido de que eles têm uma obediência a distâncias, né, de 1,5 metro, 2 metros, eles tiveram de uma maneira assim muito eficaz, né? Então, as pessoas usam 100% máscaras na China e na maioria dos países da Ásia. Mas antes da pandemia, as pessoas já usavam máscara. Não sei quanto dos que estão assistindo já viajaram para o exterior. Mesmo na Europa, a gente percebe que somente os asiáticos utilizam máscara, né? Então, eles já têm um medo, né, de uma pandemia, do vírus, né, que eles tiveram muito mais do que nós, né? Mas eles têm uma certa obediência a isso. Isso deu certo, de alguma forma, deu certo. Qual é a perversidade disso tudo? A perversidade disso tudo é que tem um controle enorme da sociedade, né? E que nos faz perder a nossa liberdade de ir e vir, né? Nos faz perder a nossa própria individualidade, né? E isso é terrível, né? Então, nós estamos vivendo um paradoxo com o qual nós temos que lidar e com o qual nós temos que constantemente nos colocar em prova, né? E nos analisarmos se nós mesmos não estamos fazendo esse tipo, né, de autoritarismo perverso, né? Todo autoritarismo é perverso, mas de vigilância perversa contra o outro que está ao nosso lado, contra o outro, por exemplo, em Florianópolis, que de repente acordou 6 horas da manhã e foi lá fazer o surf dele, ou a pessoa que foi caminhar na estrada ou foi andar de bicicleta, né? E a gente já olha com maus olhos: olha, nós estamos em casa, por que o outro está andando de bicicleta, por que o outro está caminhando na praia, por que, né? Uma coisa que nos leva não a um engrandecimento, não uma solidariedade, não um corporativismo, né? Uma colaboração, digamos assim, mas que só nos enfraquece, né? E que só nos torna mais egoísta. Acho que ele coloca um pouco isso por trás da reflexão dele,
E uma outra coisa mais importante que ele fala no final, e eu acho que aqui para terminar, e depois eu deixo a dica para quem quiser ler o texto dele, né? Que ele coloca assim que o vírus não tem nada de revolucionário, né? Ele coloca o vírus não é capaz de fazer uma revolução. O vírus ele nos isola e ele nos torna mais individualizados do que nós já somos, né? E o vírus infelizmente não gera sentimento coletivo forte, né? E aí ele fala, nós não podemos deixar uma revolução, né? Na mão, né? E quando ele fala em revolução, ele fala realmente uma revolução dessa forma, realmente neoliberal capitalista, na qual nós estamos vivendo, né? Mas várias formas de vida, né? Egoísta, individualizada, do próprio controle da sociedade, né? Em que nós vivemos, ele diz nós não podemos deixar que a revolução na mão desse vírus, porque o vírus não fará essa revolução. Somos nós, pessoas dotados de razão, que faremos essa revolução, né? Então, assim, um texto belíssimo, né? Que traz dados, né? E que nos mostra efetivamente que nós estamos vivendo um grande paradoxo, né? Uma perda da liberdade em prol talvez, de ganhar mais vidas, né? Mas que existe um meio termo, talvez, para isso, que é nós ponderarmos nós mesmos, né? Até que ponto nós podemos manter a distância socialmente para guardar vidas e até que ponto nós podemos contribuir com o outro, né? Com aquele outro próximo que está do nosso lado, né? Ou aquele mais distante, de repente fazendo doações, né? Pensando no outro e não somente em nós mesmos, né? Em salvar a nossa própria pele, digamos assim. Correto, Vânia. Vânia, agradeço muito pelas informações, sempre ampliando, né? Ampliando horizontes, conhecendo novos autores. Eu acho que é isso que você pode estar, eu sei, com as suas leituras, trazendo toda semana para a gente mais um autor, mais novas reflexões. É sempre muito engrandecedor. Obrigada pela presença.